advocacia criminal. Meu nome é Fernanda Cruz, eu sou advogada criminalista. Hoje eu atuo quase que exclusivamente em execução penal. O meu objetivo com esses conteúdos é ajudar você a ser reconhecido profissionalmente atuando na advocacia criminal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como iniciar na advocacia criminal. Bom, vamos voltar um pouquinho aí no tempo, não sei qual que é o seu momento, mas a única coisa que eu tenho certeza é quando você está lá na faculdade de Direito e decide pela advocacia, chega o momento que você vai estudar para passar na OAB. Esse momento não é fácil. Muitas vezes você fica estudando até conseguir passar na tão sonhada prova, passar no exame da ordem. E aí quando você conquista a carteira da ordem, quando você finalmente passa no exame, quando você finalmente recebe essa vermelhinha, surge o medo. E aí? Passei na OAB, e agora? Como que eu vou enfrentar os desafios no início da advocacia? Como eu vou conseguir iniciar na advocacia criminal? E esse papo é para aqueles que já decidiram pela área criminal. Como que eu vou iniciar? A gente não sabe como faz peticionamento, nós não sabemos sobre prospecção de clientes, nós não sabemos como que é o dia a dia na prática. Eu preciso ir nas penitenciárias, preciso ir em delegacia, quais espaços eu preciso frequentar? Eu preciso ter um espaço físico, eu preciso ter um escritório. Todos esses medos e desafios a gente não aprende na faculdade. A faculdade ela nos ensina a parte processual, nos ensina a parte teórica, mas o dia a dia da advocacia não é ensinado. E para te ajudar aí nos primeiros passos para você atuar na advocacia criminal, eu começo listando o primeiro desafio. Eu preciso ter um escritório? Eu preciso ter um espaço físico para atuar nessa área? E eu te respondo, na advocacia criminal, ter um espaço físico não é condição para você conseguir atuar na prática. Por exemplo, se você for atuar na execução penal, a maioria dos clientes estão presos, privados de liberdade. Então, onde você vai estar para atender o cliente? Nas unidades prisionais. O atendimento ou vai ser presencial na unidade prisional ou vai ser de forma virtual. Então, você não precisa ter um espaço físico se você não tem condições financeiras para isso. Professora, mas e o familiar? Onde eu vou atender? Muitas vezes, na prática, você atendeu um cliente que está privado de liberdade, ele já deu autorização para fechar o contrato, te passou o contato de um familiar, é só você entrar em contato pelo WhatsApp e formalizar aí a contratação. E se for o caso, você pode efetuar atendimento virtual para o familiar. Você pode também verificar se na OAB da sua cidade tem um espaço, para que você possa atender os seus clientes. Você pode verificar a possibilidade de atender em cafeterias, pode ver para alugar um coworking, que é uma sala, para você estar ali naquela hora, atender o seu cliente. Pode ir até a casa do cliente, se assim você desejar, se você se sentir confortável, mas saiba, a nossa atuação, o nosso campo de batalha, na maioria é no sistema prisional, então você não precisa ter um espaço físico. Espaço físico é só se você tem condições financeiras para isso. A segunda coisa é a inexperiência. Talvez você não tenha feito estágio na faculdade. Como você vai conseguir atuar na advocacia criminal sendo inexperiente, não tendo feito nenhum estágio? Eu, Fernanda, particularmente, tive a oportunidade de fazer estágio durante a graduação. Fiz estágio na Defensoria Pública na área criminal por quase 2 anos. Esse estágio me ajudou muito. Eu tive muitas experiências práticas, processuais, realizava atendimentos com os assistidos diariamente, mas saiba de uma coisa, a atuação na instituição Defensoria Pública, por exemplo, que foi o meu caso, é totalmente diferente da atuação na advocacia. Na advocacia é você. Não tem ninguém te dando um aval, uma autorização de que a peça está ok, que a peça está perfeita, ou qual que é o pedido a ser feito, qual valor você vai cobrar por isso. Tudo isso é só experiência, o dia a dia, a prática. Então, o que eu te recomendo? Como lidar com a inexperiência? Primeira coisa, tenha mentores por perto. Pessoas que você confia, pessoas que você admira. Por exemplo, o fato de você estar assistindo esse vídeo já é um sinal que você está buscando prática com colegas mais experientes. Então, busque mentores. Se você tiver condições, faça cursos gratuitos, faça cursos de prática pagos aí, para que você consiga pegar experiências com outros colegas. A prática, a experiência, ou você consegue depois de anos praticando, ou pegando experiências com colegas mais experientes do que você. Um outro ponto para vencer a inexperiência é você chamar colegas que estão no nível acima de você, que já estão aí há mais tempo na advocacia, para fazer parcerias nesse começo.
Antes você ganhar 50% de algo e ter alguém aí com confiança para atuar junto com você, e quando você se sentir seguro ou segura, você caminha sozinho, mas antes, nesse começo, você ganhar uma porcentagem de alguma coisa, ter segurança para poder atuar e não prejudicar terceiros, e depois com o tempo você consegue caminhar sozinho aí. E um outro ponto que eu quero falar aqui é sobre o nicho de atuação. Será que a advocacia está saturada? Eu falo que a advocacia está saturada de pessoas medianas, pessoas que fazem o básico. Então você tem que pensar como eu consigo me destacar no meio dessa multidão. Qual que é o diferencial que eu posso oferecer enquanto advogado, advogada? Por que o cliente vai querer me contratar e não contratar o outro colega advogado? Então comece a pensar em modelo de advocacia que você quer adotar para sua vida, para você conseguir se destacar no meio da multidão. Outra coisa, quando você vai iniciar na advocacia, você também tem que estudar o campo de atuação, você tem que estudar o mercado. Eu vou dar um exemplo, eu atuo na parte de execução penal. Quantos colegas advogados você conhece que atuam nessa área? Eu tenho certeza que você não enche uma mão de 5 profissionais que atuam exclusivamente com execução penal. Agora, se eu te pergunto quantos criminalistas você conhece, você vai encher uma mão, com certeza. Então, você começar a estudar o mercado, né? Será que eu consigo subnichar dentro da área criminal e para uma área com poucos profissionais atuando? Beleza, falei aqui com você que execução penal é uma área com poucos profissionais atuando. Mas será que em contrapartida tem oportunidade? Bom, infelizmente o nosso sistema prisional está superlotado. Se você fizer uma rápida pesquisa aí das notícias, vai perceber que o sistema prisional está lotado, que todos os dias tem alguém aí sendo preso, alguém que já foi condenado criminalmente. Então tem sim oportunidade para você. E de outro modo, a gente não tem profissionais que atuam verdadeiramente com execução penal, profissionais capacitados que conseguem enxergar e entender o que pode ser feito após a condenação. Diante dessa carência de profissionais, surge uma oportunidade para você de se especializar e conseguir se destacar no meio da multidão. É importante, além disso, de você estudar o mercado, as oportunidades, você ver como é a atuação na prática. Por exemplo, porque eu me especializei em execução penal? Pela facilidade da gente conseguir precificar, da gente conseguir receber os honorários. Na execução penal, os pedidos eles são mais específicos, com data certa, com requisitos previamente preenchidos, ou seja, você tem condições de cobrar por uma progressão de regime que vai acontecer daqui um ano e meio e parcelar até esse benefício acontecer, de forma que fique bom para a família pagar, porque ela vai ter parcelado, e de forma que você consiga ter uma estabilidade, né? Mais clientes te pagando um valor parcelado, um valor mensal, o que salva você no início da advocacia. Então eu falo que a execução penal é uma porta de entrada para você também que está iniciando, também é uma outra fonte para você que já atua há um tempo, né, de pegar uma área que não tem tantos colegas atuando. Então, o que fica nessa aula aqui hoje, né? Como iniciar na advocacia criminal? Primeiro, você não precisa de um espaço físico, já te dei aqui através de informações práticas de que você não precisa de um espaço físico. Falei aqui como vencer a inexperiência e também falei sobre nicho, né? A possibilidade de você estudar o mercado da advocacia criminal antes de tomar a sua decisão, antes de falar que a advocacia está saturada. Eu espero que essas dicas e esses ensinamentos te ajudem aí a você alavancar a sua advocacia. E se você quer ser reconhecido profissionalmente, né, continue me acompanhando aqui no canal, ativa todas as notificações para você receber os avisos dos próximos vídeos. E se você gostou, deixa aqui o seu comentário.